Salve, queridos! Tudo certinho com vocês? Belezinha? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho. Contos de Franklin Cascais, fantástico, na ilha de Santa Catarina. Temos aí uma história chamada Bruxas Metamorfoseadas em Bois. Esse conto caiu no vestibular da UFSC de 2015. Vale dar uma olhada com atenção no conto para a gente depois poder resolver as nossas questões, hein? Vejam só. Nesse conto, então, temos aqui a imagem de mesmo nome, a imagem que foi produzida no ano de 1960, aqui, ilustração feita com nanquim, pelo próprio Franklin Cascais. Na sequência, então, nós vamos descobrir o quê? Que esse conto, ele aborda uma crença de que a criança que nasce numa sexta-feira santa, às 18 horas, foi o que aconteceu ali com um personagem chamado Zé João, deve-se pegar um grilo verde, atenção, pega-se o grilo verde e coloca-se na mãozinha da criança. Esmaga-se o grilo verde até o grilinho, pobrezinho, realmente morrer. E aí a criança seria dotada de poderes extraordinários. É isso que aconteceu então com Zé João. Zé João vai se tornar depois, por causa disso, desse procedimento de sua parteira, ele vai se tornar o curandeiro mais afamado de toda a ilha de Santa Catarina. Certo? Mas, então, reza a lenda que uma criança nascida numa sexta-feira santa, nas 18 horas, deve-se colocar na mãozinha dessa criança o grilo verde e esmagar até que o grilinho morra, coitadinho do grilo, mas isso é em bem de toda a humanidade, porque essa criança seria então dotada de poderes sobrenaturais, poderes do bem, os poderes da benzedura e da cura espiritual. Maravilha. Foi o que aconteceu com o Zé João. O Zé João morava na Vargem do Queitaninho, certo? Morava no norte da ilha, mas ele ficou sabendo que o Morro das Pedras, lá no sul da ilha, estava infestado de mulheres bruxas em atividade maligna. Então, ele, como um homem de bem, que era o Zé João, bom curandeiro que era, o verdadeiro curandeiro, certo? Ele está disposto ao sacrifício de mudar-se com a família do norte para o sul da ilha, a fim de dar combate às mulheres bruxas, às forças demoníacas, malignas das bruxas. Pois que ele chega mesmo a acertar a mudança com um homem chamado Policarpo. Policarpo era um cara que tinha uma carreta puxada por um par de bois. Então ele acerta com Policarpo e diz, olha, vou fazer a mudança sim, vocês têm uma casinha para mim aqui no Morro das Pedras, eu venho para cá e dou combate sim a essas bruxas malignas. Pois bem, então fica assim combinado. Dentro de alguns dias, o nosso Zé João iria fazer a sua mudança para o sul da ilha. Enquanto isso, ele continua morando ali na Vargem do Queitaninho, na parte norte da ilha, quando aparece um homem no consultório do Zé João pedindo ajuda para um problema espiritual muito sério. Vejam só, acompanhem comigo essa cena. Me disseram que o senhor é um dos maiores médicos curandeiristas de antanho que mora aqui em Riba das Terras da ilha de Santa Catarina. Como eu tenho necessidade de percurar uma pessoa que nem o senhor, que é muito entendido das coisas dos outros mundos, eu procurei viajar até aqui para modo de consultar vossa mercê. Sou João, eu tenho uma filha de 16 anos, que está sendo perseguida por um mal muito estranho. Toda noite ela escuta a voz de um espírito esfomeado que chama ela para o mato. Só ela ouve a voz e sabe o que é que ele quer, mas não pode contar para ninguém, senão ele mata ela. Senhor, de uns tempos para cá, ela anda meio descoarada, das pernas e barriga inchada, e muito pensativa. Eu estive falando para minha mulher que os espíritos encostos que agora estão ficando muito autoritários, porque até proíbe a gente que é pai de acompanhar as filhas que estão usando como veículo povoador. O Zé João, entendendo tudo que estava se passando ali, porque veja, tem um espírito do mato que leva a filha do homem por meio do mato. Depois que ela volta lá do mato, ela começa, depois de algum tempo, a ficar com a barriga inchada. O que será que está acontecendo com a menina? Bom, aí vem o curandeiro e diz assim, moço senhor, o espírito que chama a sua filha no mato é pai de seu neto, que vai chegar na sua casa por esses dias. Ele está viajando há 9 meses e uns 2, 3 dias e a qualquer hora ele bate na porta de seu vovô. Trata de arranjar um padre para modo de casar sua filha, para que o seu neto não encontre o pai chamado morando no mato ainda, desde o dia em que ele ganhou viagem fetal para depois engajar nesse mundo estrambólico. Então, obviamente, o espírito do mato, na real, era o namorado da moça que levava ela para o mato, eles namoravam escondido e ela engravidou. Repara que está tudo dito por eufemismos aqui no conto, Repara também na delicadeza que teve o Zé João ao tratar de questão tão
complicada com o pai da menina de 16 anos. Então, o Zé João acaba, né, também usando de eufemismos aqui para dizer o que estava acontecendo, e assim fica muito grato o homem que o havia procurado. Só que esse homem então vai acabar levando um recado lá para o sul da ilha, porque o Zé João diz, o senhor vai lá para as bandas do sul da ilha, para o Morro das Pedras, mande avisar lá o meu camarada Policarpo, que eu vou ajustar minha mudança, que ele pode vir buscar minhas coisas. Né? Então é isso. O homem esse que veio consultar com o Zé João vai levar um recado lá para o Morro das Pedras. Ô Policarpo, pode ir lá buscar a mudança do Zé João. Pois bem, então o Policarpo vai aprontar sua carreta e com a ajuda de um amigo chamado Cipriano vai lá buscar a mudança do nosso curandeiro. Porém, todavia, contudo, entretanto, a vida é uma caixinha de surpresa, né? Life is a little box of surprises. Vejam o que vai acontecer aqui. Nosso amigo Policarpo estava no meio do caminho com sua carreta puxada por bois, seu amigo Cipriano ao lado dele, quando de repente eles são atacados por bruxas, e essas bruxas elas vão se metamorfosear em bois e elas acabam trocando de lugar com os dois carreteiros. Assim, Policarpo e Cipriano são transformados em bois puxando a carreta, certo? E as bruxas metamorfoseadas em bois vão atrás castigando os dois que estavam ali, certo? Então essa é a vingança das bruxas e a gente já deve imaginar que é justamente pelo fato do Policarpo estar indo buscar um curandeiro que daria combate às bruxas malignas que ali estavam. Então elas, já em represália a esses homens, vão castigá-los, né? Fazendo com que eles se transformem em bois puxando carreta. E elas ficam ali chicoteando eles, depois largam eles lá na Lagoa da Conceição, certo? O que vai acontecer é que esses dois homens voltam para casa apavorados depois daquilo tudo, e enquanto isso estava acontecendo, o Zé João teve a casa dele cercada por bruxas também. Aconteceu que o Zé João tinha o corpo fechado e nada aconteceu com ele, mas ele ouviu ruídos estranhos durante toda a noite. O Zé João sabia o que tinha acontecido e, possesso, o Zé João pensa, eu preciso ir lá agora dar combate nessas bruxas. Então, no dia seguinte, o Zé João vai lá e vai até o lugar onde tinha atividade intensa de bruxas, o Morro das Pedras. Na Pedra da Feiticeira, então, ele vai ver a seguinte cena. A princípio, Zé João se acovardou com um quadro sinistro e aterrorizador diante dos seus olhos humanos. Embora de um curandeiro de alta capacidade espiritual protegido pelas virtudes milagrosas e curandeirista natural ganha de sua madrinha parteira a paradeira, através do sacrifício e morte de um inocente grilo verde. Antes de iniciar o combate para enfrentar corpo a corpo a luta contra o poder das chamadas diabólicas do inferno que se haviam colocado em riba da Pedra da Feiticeira, ele pensou 7 vezes por onde devia iniciar. Sim! Recuperando as forças físicas num pialo, meteu a mão no bolso da calça, apanhou as mostardas e atirou-as contra o fogaréu bruxólico, que, num abrir e fechar de olhos, se extinguiu rapidamente. O que aconteceu? O resultado foi de um bando de mulher nua, enfeitando as pedras pequenas onde ele se achava e pedindo-lhe clemência e proteção à moda ilhoa. Entre o bando das ex-bruxas estava uma que havia sido namorada do Policarpo e, depois, noiva durante 7 anos. Então vejam só, nós vamos descobrir aqui que aquelas bruxas que atacaram o Policarpo e o Cipriano, as bruxas metamorfoseadas em bois, que também transformaram aqueles homens em bois de carreta, essas mulheres na verdade estavam se vingando do Policarpo, não somente pelo fato de o Policarpo estar trazendo um curandeiro para o sul da ilha, mas também porque Policarpo era namorado de uma delas. Depois se tornou noivo delas, e diz o conto que o Policarpo foi numa festa do Divino, lá na freguesia do Ribeirão da Ilha, que o Policarpo deu uma gola nela. Deu uma gola nela. Dar uma gola, trair, certo? Uma expressão popular. Aqui a gente vai observar algumas expressões populares interessantes, né? Tem ali, por exemplo, a expressão que eu destaquei no slide, diz assim, num pialo. Num pialo é de repente, é num piscar de olhos. Gíria equivalente, então, a de repente, subitamente, certo? E depois essa aí, deu uma gola. Deu uma gola foi o quê? Traiu, certo? É isso, trocou por outra numa festa do Divino. Então o Policarpo tinha traído essa menina,
que já era bruxa na época em que era namorada dele e que acabou depois voltando para se vingar dele, transformando-o em boi, em animal de tração e castigando ele desgraçadamente. Mas o Zé João conseguiu derrotar aquelas bruxas malignas e se tornou, enfim, o curandeiro mais afamado de toda a ilha de Santa Catarina, né? Graças também, é claro, àquele procedimento de sua madrinha, a paradeira, que botou o grilo verde na palminha da mão dele quando ele era bem pico-ruchinho, e assim ele se transformou num homem muito poderoso, trazendo aqui também toda a segurança, né, do homem abençoado, que foi esse curandeiro Zé João, para todo o povo da ilha de Santa Catarina, especialmente ali no Morro das Pedras, onde ele atuou firmemente, segundo o conto.